Por volta do século II d.C., aproximadamente 85 mil quilômetros de estradas pavimentadas carregavam as leis, legiões e crenças romanas para mais de 400 nações. Agora, vamos mergulhar em uma história especulativa sobre como seria se o Império Romano nunca tivesse caído. Imaginemos que Roma tivesse empurrado os seus limites para a sua maior extensão, conquistando a Arábia, Armênia, Mesopotâmia e outras regiões. Neste cenário, o colossal Império Romano teria durado quase 2.777 anos até o presente momento, destacando-se como uma das civilizações mais influentes e duradouras da história humana. Nesta visão especulativa, os imperadores teriam reinado e os gladiadores teriam entretenido a população em meio ao luxo e esplendor da cidade-estado de Roma, que surgiu no século VIII a.C. O império teria evoluído de uma monarquia para uma república, finalmente se transformando em um poder imperial expansivo que deixou uma marca indelével no mundo. Governando como o governo de Deus e até mesmo como um deus, a trajetória de Roma teria começado modestamente, mas sua localização estratégica e proeza militar a teriam catapultado para a proeminência. A República Romana, estabelecida em 509 a.C., teria sido caracterizada por um sistema de freios e contrapesos, onde o poder era distribuído entre autoridades eleitas. A expansão territorial da República, impulsionada por uma combinação de conquistas militares e alianças, teria lançado as bases para o vasto império que surgiria no primeiro século depois de Cristo. Neste cenário, a população da capital teria aumentado para 1 milhão de habitantes, tornando-se a maior cidade que o mundo já viu no primeiro século antes de Cristo. O Império Romano estendeu seu domínio pela Península Itálica, bacia do Mediterrâneo e partes da Europa Ocidental. As campanhas militares triunfantes de generais como Júlio César e Pompeu trouxeram riqueza e territórios sem precedentes sob o controle romano. O zenite do poder romano inaugurou a Paz Romana, um período de relativa paz e estabilidade que durou de 27 a.C. a 180 d.C. A paz romana é frequentemente mal compreendida como 200 anos sem guerra, mas a paz só se aplicava a conflitos entre romanos. Durante esta era, o Império experimentou prosperidade, florescendo realizações artísticas e culturais. O direito romano e os sistemas de governança tornaram-se pilares fundamentais que influenciaram civilizações subsequentes. Cidades como Alexandria e Éfeso tornaram-se centros movimentados de comércio, educação e intercâmbio intelectual. Alexandria também foi a cidade mais moderna da antiguidade, com uma infraestrutura perfeita, edifícios incomparáveis e realizações tecnológicas únicas. Maravilhas da engenharia, como o Coliseu e os aquedutos, exibiam as inigualáveis realizações arquitetônicas dos romanos. O Coliseu é imediatamente reconhecível e a palavra por si só passou a simbolizar o Império Romano em seu auge. O Império era um caldeirão de diversas culturas, religiões e tradições. À medida que se expandia, absorvia e assimilava aspectos das civilizações conquistadas, criando uma síntese única. Os deuses romanos frequentemente se fundiam com as divindades de territórios conquistados, promovendo um senso de inclusão. O latim se tornou uma força unificadora, usado na administração, governança e, eventualmente, evoluindo para as línguas românicas, que persistem até hoje. O alfabeto romano derivou do alfabeto etrusco, sendo a base para muitos sistemas de escrita modernos. Apesar de sua grandeza, o Império enfrentou desafios internos e externos. A instabilidade política, o declínio econômico e as pressões militares das invasões bárbaras culminaram na queda do Império Romano Ocidental em 476 d.C. O Império Romano Oriental, mais tarde conhecido como Império Bizantino, pendurou até 1453 d.C.
Mas e se o Império Romano nunca tivesse realmente caído? O que poderia ter acontecido na história se tivesse perdurado? Nessa linha do tempo alternativa que exploramos, a resiliência de Roma se torna um prenúncio da glória perpétua. Divergindo da trajetória histórica nos séculos 3 e 4 d.C., Roma passa por uma adaptação política transformadora, e seus líderes, vendo os méritos e recompensas de uma vida sustentável, se voltarão para os avanços tecnológicos para melhorar sua pátria. Os romanos iniciam um período de abundância e prosperidade. Eles se preparam para o sucesso em escala global, expandindo seus horizontes e alcançando outras partes do mundo. As redes comerciais são estabelecidas e mantidas através de viagens marítimas, trazendo bens e ideias de outros lugares para serem trocados. Sem o mar e o controle das rotas comerciais, o Império Romano não existiria. Com os cofres de Roma repletos, a paisagem cultural sofre uma transformação significativa. Os séculos 3 e 4 a.C. tornam-se uma era de ouro de troca intelectual, superando as alturas das épocas históricas anteriores. Bibliotecas, academias e escolas florescem, tornando-se caminhos de inovação. Filósofos e pensadores criam um florescimento cultural que permeia todas as facetas da sociedade. As artes prosperam, a investigação científica avança e o império se torna um farol do iluminismo para o mundo conhecido. A religião, historicamente uma força potente na formação da identidade romana, torna-se uma pedra angular para a unidade. Os romanos abraçam o sincretismo religioso, forjando a coexistência harmoniosa de diversas crenças. Eles consideram os deuses estrangeiros como tendo poder sobre as pessoas que os adoravam, trazendo-os para Roma e abrigando-os em esplendor, na esperança de transferir seu poder e seu favor ao império. Enquanto o culto imperial retém sua influência unificadora, um rico mosaico de tradições religiosas floresce, criando uma sociedade onde a exploração espiritual se harmoniza com as buscas intelectuais. Nesse mundo teórico, a paisagem geopolítica é de supremacia generalizada. Exploradores movidos por uma curiosidade insaciável embarcam em viagens que transcendem fronteiras históricas. A Marinha Armada, com técnicas avançadas de construção naval, navega em águas desconhecidas, descobrindo novas terras e estabelecendo relações culturais e comerciais com civilizações na Ásia, África e nas Américas. Nesta versão fictícia, Roma se torna uma autoridade global, não mais confinada apenas à Itália. Sua insaciável sede por conhecimento gera necessariamente um renascimento tecnológico, descobertas científicas e avanços na engenharia. Esses feitos se tornam as marcas registradas de sua engenhosidade. Muitas das coisas que os romanos eram capazes de fazer em seu tempo, nós não fomos capazes de fazer novamente até que desenvolvêssemos novas tecnologias. Práticas sustentáveis por meio de tecnologias avançadas levam à utilização precoce de vapor e energia hidráulica. Os avanços tecnológicos de Roma se tornam um farol para o progresso, preparando o cenário para uma revolução industrial séculos à frente de sua contraparte histórica. As forças armadas passam por uma transformação radical, adaptando-se à dinâmica em evolução da política global. Alianças estratégicas e avanços tecnológicos levam ao desenvolvimento de forças armadas altamente eficientes e disciplinadas, pioneiras nas primeiras formas de armamento de pólvora. As legiões romanas protegem e expandem as fronteiras do império sem sucumbir às armadilhas históricas da superextensão. O progresso social se torna a pedra angular deste império imaginado. As políticas do Instituto dos Imperadores abordam as desigualdades sociais, empoderando comunidades marginalizadas. A escravidão passa por uma reforma com emancipação gradual, promovendo a vitalidade econômica. Aqueles a favor tornam conhecido o conceito de cidadania, que evolui.
abraçando a inclusão e a diversidade, criando uma sociedade onde todos estão unidos sob a bandeira da civilização romana. Conforme os séculos se desenrolam, a Legião de Roma transforma o mundo em um mundo fundamentalmente diferente do nosso. O latim persiste como uma língua franca, conectando regiões sob o fio condutor da civilização romana. Seus princípios legais, filosofia e governança moldam sistemas políticos em todo o mundo, criando uma ordem harmoniosa enraizada nas lições atemporais da evolução contínua de Roma. Embora este mundo imaginado nunca tenha realmente acontecido, é fascinante contemplar o profundo impacto que Roma poderia ter tido no curso da história, deixando-nos maravilhados com a intricada tapeçaria tecida pela cidade eterna ao longo dos tempos. Se você gostou deste conteúdo, confira outros vídeos interessantes e não deixe de se inscrever e ativar o sino para receber notificações sobre os nossos novos lançamentos.